Oi gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar lendo o livro Sua Realidade Imortal, capítulo 7, a versão de Puxado do Evangelho de Tomé. E agora nós estamos na parte justamente a versão de Puxado do Evangelho de Tomé. É longo, espero que caiba num áudio só. E eis as palavras secretas que Jesus, o vivo, disse e que Dídimo Judas Tomé escreveu. 1. E ele disse: aquele que descobrir a interpretação destas palavras não experimentará a morte. 2. J disse: aquele que procura, não cesse de procurar até quando encontrar, e quando encontrar, ficará perturbado, e ao perturbar-se, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. 3. J disse: se vossos mestres vos disserem: vê, o reino divino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem: ele está no mar, então os peixes vos precederão. Em vez disso, o reino divino está dentro de vós, e vós estáis em todos os lugares. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e compreendereis que somos um. Mas, se não vos conhecerdes, então vivereis na pobreza e sereis a pobreza. 4. J disse: o homem carregado em anos não hesitará em perguntar a uma criancinha a respeito do significado da vida, e ele viverá. Pois muitos que estão em primeiro lugar ficarão em último, e se tornarão um só. 5. Reconhece o que está diante dos teus olhos, e o que está oculto de ti será desvelado, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado. 6. Os discípulos lhe perguntaram: queres que jejuemos? Como os deveremos rezar? Deveremos dar esmolas? E que dieta deveremos seguir? J disse: quando fores a qualquer região e caminhares pelo campo, e as pessoas vos convidarem a entrar, comei o que vos servirem. Afinal, o que entra em vossa boca não vai vos macular. Em vez disso, é o que sai da vossa boca que vai vos revelar. 8. J disse: um pescador sábio lançou sua rede ao mar. Quando a puxou, estava cheia de pequenos peixes. No meio deles, achou um peixe grande e bom. Ele devolveu todos os pequenos peixes ao mar e escolheu o peixe grande. Quem tem ouvidos, que ouça. 9. J disse: vede, o semeador saiu, encheu suas mãos de sementes e as semeou. Algumas sementes caíram no caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram sobre as rochas e não puderam enraizar-se na terra e não germinaram. Outras caíram nos espinheiros, que sufocaram as sementes e os vermes as comeram. E outras caíram em solo fértil e germinaram e deram bons frutos, nasceram na proporção de 60 por unidade e 120 por unidade. 11. Os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. 13. J disse aos discípulos: fazei uma comparação, e dizei-me com quem me pareço. Simão Pedro respondeu-lhe: és como um anjo justo. Mateus lhe disse: és como um mestre de sabedoria. Disse-lhe Tomé: mestre, meus lábios são totalmente incapazes de dizer-te com quem te pareces. E ele o tomou, levou-o à parte e lhe disse 3 ditos. Quando Tomé tornou para junto dos seus companheiros, eles lhe perguntaram: o que J disse a ti? Tomé disse a eles: se eu vos contar uma só das palavras que ele me disse, pegareis pedras e me apedrejareis, e o fogo virá das rochas e vos consumirá. 17. J disse: dar-vos-ei o que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, e as mãos jamais tocaram, e o que nunca brotou do coração do homem. 18. Os seguidores disseram a J: diz-nos como será o nosso fim. Ele disse: haveis então discernido o princípio para que estejais procurando o fim? Pois onde estiver o princípio, ali estará o fim. Feliz daquele que toma seu lugar no princípio, ele conhecerá o fim e não provará a morte. 20. Disseram os discípulos a J: diz-nos com que se parece o reino divino. Ele lhes disse: é como a semente da mostarda. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cai na terra arada, produz grandes galhos e se torna um abrigo para os pássaros do céu. 22. Quando fizerdes dos dois um,
E quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o acima como o abaixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma só coisa, de forma que o macho não seja mais macho, nem a fêmea seja mais fêmea, então entrareis no reino. 23. Eu vos escolherei 1 entre 1000, e 2 entre 10.000, e sereis todos como um só. 24. Os discípulos disseram: Mostra-nos o lugar em que estás, pois é necessário que nós o busquemos. Disse-lhes ele: Aquele que tem ouvidos, que ouça. Dentro de um homem iluminado, há luz, e ele ilumina o mundo todo. Se ele não brilha, há trevas. 26. J disse: Tu vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que há no teu. Quando retirares a trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. 28. Tomei meu lugar no mundo, e encontrei-os todos ébrios, e, no meio deles, ninguém encontrei sedento. Eles vieram ao mundo vazios, e buscam deixar o mundo vazios. Mas, enquanto isso, estão ébrios. Quando se livrarem do vinho, abrirão os olhos. 31. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, nenhum médico cura aqueles que o conhecem. 32. J disse: Uma cidade que é construída no alto de uma montanha, sendo fortificada, não pode cair, nem pode permanecer oculta. 34. J disse: Se um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. 36. Não vos preocupeis de manhã até a noite, e de noite até de manhã, com o que haveis de vestir. Os lírios não fiam nem tecem. 37. Quando vos despirdes, sem sentir-vos culpado, e puserdes vossas vestes sobre vossos pés como criancinhas, e as pisoteares, aí podereis ver o filho daquele que é vivo, e não tereis medo. 40. Uma videira foi plantada fora do pai, mas, uma vez que não é forte, será arrancada pela raiz e será destruída. 41. J disse: Aquele que tem a mão cheia, a este lhe será dado, e aquele que não tem nada, dele será tirado até o pouco que tem. 42. Tornai-vos transeuntes. 45. Não se colhem uvas de espinheiros, nem se apanham figos de cardos. 47. É impossível alguém montar em 2 cavalos ou retesar 2 arcos, e é impossível que um servo sirva a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. Nenhum homem bebe um vinho velho e em seguida deseja beber um vinho bom, um vinho novo. Não se põe vinho novo em odre velho, ou poderá se quebrar, e não se põe vinho velho em odre novo, para que não se estrague. Não se cose um remendo de pano velho em roupa nova, pois poderá fazer um rasgão. 48. J disse: Se 2 fizerem as pazes em uma casa, dirão à montanha: Mova-te para cá, e ela se moverá. 49. Bem-aventurados os solitários e os eleitos, pois encontrareis o reino. Pois viestes dele, e para ele retornareis. 51. Os discípulos disseram a ele: Quando sucederá o repouso dos mortos e quando chegará o novo mundo? Ele lhes disse: O que esperais já veio, mas não o sabeis. 52. Disseram-lhe os discípulos: 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Disse-lhes ele: Rejeitaste aquele que está vivo diante de vós, e falais dos mortos. 54. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do Pai. 56. Quem quer que chegue a compreender esse mundo achou meramente um cadáver, e quem quer que tenha descoberto o cadáver, para ele o mundo não terá mais valor. 57. O reino de Deus é como um homem que tem boa semente. Seu inimigo vem à noite, semeia o joio no meio da boa semente. O homem não permite que seus servos arranquem o joio, mas diz-lhe: Não, de outra forma pode suceder que o arrancares do joio venha também o trigo. No dia, porém, da colheita, o joio aparecerá, será arrancado e queimado. 58. J disse: Bendito aquele que perdoou e encontrou a vida. 59. Olhai para aquele que está vivo enquanto estáis vivo. De outra forma, quando morrerdes e tentardes ver aquele que está vivo, não o conseguireis. 61.
Eu sou aquele que vem do que é inteiro. Fui dado das coisas do meu Pai. Portanto, eu digo que se alguém é inteiro, será preenchido com luz, mas se alguém é dividido, será preenchido de escuridão. 62. J disse: Eu revelo meus segredos aos que forem dignos dos meus segredos. O que tua mão direita fizer, não deixes que a esquerda saiba. 63. Havia um homem rico, que tinha muito dinheiro, e ele disse: Devo investir meu dinheiro para semear, colher e plantar, e encherei meu celeiro de produtos, para que nada me falte. Era isso que ele sentia em seu coração, mas naquela mesma noite ele veio a morrer. 66. J disse: Mostra-me a pedra rejeitada pelos construtores. Essa é a pedra angular. 67. J disse: Todo aquele que conhece tudo, mas se sente em falta, a este falta tudo. 70. J disse: Se trouxeres à tona o que tendes dentro de vós, o que tendes dentro de vós vos salvará. Se não tendes isso dentro de vós, o que não tendes dentro de vós vos matará. 72. Alguém disse a ele: Diz aos meus irmãos que dividam comigo os bens de meu pai. Ele lhe disse: Irmão, quem nomeou a mim como aquele que há de dividir? Voltou-se para seus discípulos e lhes disse: Não sou aquele que divide, sou? 75. Disse J: Muitos estão à porta, mas somente os solitários entrarão na Câmara Municipal. 76. Disse J: O reino de Deus é como um mercador que possuía muitas mercadorias e encontrou uma pérola. O mercador foi prudente. Ele vendeu as mercadorias, comprou a pérola única para si. Buscai vós também o tesouro imperecível e perene, aquele que nenhuma traça pode roer e verme algum pode destruir. 79. Uma mulher na multidão disse-lhe: Bendito seja o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Disse-lhe ele: Benditos são aqueles que ouviram a palavra do Pai e aguardaram verdadeiramente. Pois haverá dias em que irás dizer: Bendito o ventre que não concebeu e os seios que não amamentaram. 80. J disse: Aquele que conheceu o mundo encontrou um corpo, mas aquele que encontrou um corpo, o mundo não é digno dele. E 85. Disse J: Adão veio a existir a partir de um grande poder e uma grande riqueza, e ainda assim não se tornou digno de vós, porque se o fosse, ele não teria experimentado a morte. A gente vai continuar nos próximos capítulos, porque aqui eu não consigo postar mais. Mas vejam que existe muita coisa que ele postou aqui que realmente foi do Evangelho de Tomé, mas muitas coisas são meio contraditórias, porque aqui ele está colocando a nova versão, a versão de puxar do Evangelho de Tomé, que é a versão da pura unidade.